noite, amigos do programa Pauta Livre. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos entrando no ar. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Nada melhor do que estarmos aqui num bate-papo entre amigos. Isto é muito bom. E o nosso programa, como sempre, nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, com muitas informações e também troca de ideias com vocês. E é para vocês que eu peço que devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, se acharem bom, e também divulgarem o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Mas, claro que nós temos outros estúdios também lindos, embora que virtuais, sem patrocinador. O estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês. O estúdio 2, em que teremos a nossa sinopse. O Inter e Asa de Arapiraca já estão quase ao término do jogo. Por isso que eu espero que, enquanto vocês estiverem assistindo o nosso programa, que nos traga informações da partida. É pela Copa do Brasil, a primeira fase, que o Grêmio está fora e só entrará na fase seguinte. Mas dentre as informações, o governo do estado, o Eduardo Leite, ele anunciou o chamamento de 1.798 novos servidores da segurança pública. Segurança pública é aquele pessoal de que ele tem um descrédito total. Reajuste zero no ano passado. Este ano não quero nem conversa. Basta dizer que a ASDEP solicitou que os seus associados, a Associação dos Delegados de Polícia, da Polícia Civil, não deem entrevista sobre a sua atuação, embora, claro, que não pare de atuar, porque estaria dando mídia ao governador, que tem um descrédito total a o homem da segurança pública. Mas ele já disse, até tem uns números aqui, que vai agora, com esse empreendimento, até, olhem, o ano 2026, terá uma despesa ao Estado de 483,2 milhões de reais com esses novos servidores. 2026, sabem quando será a eleição para presidente? Casualmente é nesse ano 2026, e você sabe, a aspiração dele sempre foi e será ser presidente da República. E nessa época ele será candidato pelo PSDB. Então, nada mais justo. Reajuste aos servidores públicos. Em 2026 eu espero que ele abra a caixa. Daí ele vai aparecer dinheiro até de onde não tem. Porque ele segue a linha do presidente Lula. O presidente Lula está com déficit público sem igual, gasta mais e mais e mais, não quer saber de onde. É erário público. E isso vocês esperem que o governador do Rio Grande do Sul, com certeza, vai fazer. Mas ele tenta amenizar as críticas à segurança pública. Os números baixam, estão baixando, e estão servindo para a propaganda dele. Tomara que não chegue a isso, né? Mas é a intenção dele. Mas eu acredito que aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos quem for funcionário público estadual, e não aquele que esteja mamando na tetinha, eu acredito que ele não será o candidato deles em hipótese alguma. Já prefeitos gaúchos estão demonstrando uma preocupação com a queda na arrecadação. Vejam o que é o nosso povo hoje, que o ser humano está muito difícil. Um motorista passou mal, colidiu contra um táxi, mas sabe o que aconteceu? Ele teve o celular roubado. Isto em Porto Alegre, na capital gaúcha. Vocês gremistas, que ainda estão tristes em razão da derrota do Grenal,
na vice-liderança no Gauchão, mas aí está uma notícia que deve agradá-los. A modelo Alexandra Ambrosio usou a camiseta do Grêmio por baixo, aparecendo num desfile na Semana da Moda. Foi lá em Paris, na França. E aqui no centro de Porto Alegre, o edifício que está há muito tempo abandonado, pelo menos na parte superior, em alguns lugares ainda está sendo usado. Na inferior, inclusive, com lojas para o comércio. Mas a demolição, que já está programada, foi embargada pelo Ministério Público do Trabalho. Mas, logo, a empresa já está adotando as medidas para retomar os trabalhos. O Onyx Lorenzoni, que foi adversário direto do Eduardo Leite, aqui na nossa eleição, quando para governador, ele respondeu: você é arrogante, prepotente, isso é o que tu és, Eduardo Leite. Foi a fala do Onyx Lorenzoni. Mas quando o governo federal, por enquanto, está numa inércia, imagina se fosse no governo do presidente Bolsonaro, na época da Covid. Agora é dengue, e é outro governo, vacinas não aparecem, é 1,1% da vacinação ao público-alvo, as mortes anunciam. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado investiu 13,8 milhões em ações contra a dengue. Nada de vacina. São ações quanto à dengue. E pela última informação que nós tivemos, só aqui no nosso Rio Grande, já 8 pessoas morreram em 2024 em decorrência desta doença. Olha aí, pessoal, finalmente uma boa notícia. A tarifa de pedágios da CCR Via Sul ficará mais barata a partir de amanhã, da madrugada desta quinta-feira. Era 5,80 e agora reduzirá para 5,50. Os gaúchos não estão tão pobres como se pensa. Com 2.300, tem a quarta maior renda per capita do país. Nós, gaúchos, imagina como é que está o resto do Brasil. A política não é para qualquer um. Vereadores trocaram soco em sessão transmitida ao vivo na Câmara, mas não foi aqui no Rio Grande, foi lá na Bahia. Também no Notícias do Mundo, um acidente de ônibus lá em Honduras deixou 17 mortos. Aqui no Brasil, o caso Robinho aquele, o Superior Tribunal de Justiça marca a data para decidir se o jogador cumpre pena no Brasil por estupro. Já o Judiciário analisou 11 ocorrências policiais que aconteceram no Beira-Rio, lá no Grenal 441. Lamentável também foi aquela acusação de uma repórter de que ela foi assediada moralmente pelo personagem do boneco Saci, que é o mascote do Inter. Houve ocorrência policial, esse funcionário já foi afastado do Beira-Rio e da equipe do Inter e agora vai responder judicialmente. Se comprovado, eu acredito que ele será excluído do quadro de funcionários. Mas não esqueçam que não é uma única pessoa. Eles fazem revezamento e com certeza no próximo jogo haverá o personagem do mascote. Mas o pessoal até ironizando que parece que ele tentou beijá-la e com aquela máscara que é bem grande, é um cabeção do Saci, que eles acham quase impossível. Claro que é brincadeirinha. Sobre a dengue, mais de 200 pessoas já morreram no Brasil só neste ano.
Enquanto que o presidente Lula pede a países ricos que destinem 100 bilhões de dólares, mas para enfrentar a mudança climática no mundo. Já aquele apresentador, o Faustão, se submeteu a um transplante de rins. Inevitavelmente, as críticas aconteceram, porque existem milhares de pessoas aguardando o transplante de rins, mas houve uma explicação de que a lei diz que quem é transplantado do coração tem prioridade quando problemas que houveram, como aconteceu com ele, no rim, que também é uma consequência da medicação usada para dar continuidade a uma vida normal. Então está aí a explicação lógica do porquê do Faustão, segundo disseram, furou a fila, mas a prioridade existe na forma legal. Já o presidente Lula, dentre aquelas todas as bobagens que ele diz, ele chamou o Bolsonaro de covarde e ironiza o pedido de anistia. Segundo diz ele, não tem por que pedir anistia, porque ainda não foram todos julgados, tem muitas pessoas a serem julgadas. Mas o Lula é aquele mesmo que disse que não falou em holocausto do povo ou de Israel, mas comparou a atitude de Israel que ataca a faixa de Gaza, onde ali residem os palestinos, assemelhou ao que houve lá no passado. Então ele é o dito pelo não dito. Esse é o Lula que vocês conhecem. Agora ele vai se reunir também com o presidente da Guiana para tratar da crise diplomática com a Venezuela. Mas ele teria que se reunir diretamente com o Maduro, que é o seu amigo, é lá onde ele diz que tem uma democracia relativa. Com essa ele mandou o seu representante quando estava em crise. Mas agora o Brasil é convidado especial ali da reunião que haverá dos países do Caribe. Mas, então, é isso aí, ele vai se discursar. Vai dizer mais umas bobagens aí para que a imprensa tenha argumentos para falar, comentar sobre ele. Tomara que não seja mais uma crise diplomática internacional que ele cause ao nosso Brasil. Uma pesquisa também diz que 48% acreditam que o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro não terá influência nas investigações sobre o ex-presidente. Mas a Polícia Federal diz que se vale de tudo para tomar providências. Mas dizer que havia dito até que sobre ele dizer que tinha conhecimento da minuta, ele disse que tinha conhecimento de que poderia ter havido uma minuta, mas no depoimento ele se deu ao direito de ficar calado. Mas agora alguns setores da Polícia Federal diz que essa acusação não tem cabimento. Diante de toda essa crise, claro que gerada pelas palavras do presidente Lula, o governo avalia estender a permanência de embaixador brasileiro de Israel no Brasil. No G20, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer discutir a tributação global sobre riqueza para taxar os super ricos. Também a Justiça Eleitoral determinou que o uso de inteligência artificial em campanhas precisa ter um aviso bem explícito. O governo também lançou fundo de garantia do tempo de serviço digital, com pagamento via Pix. Você é motorista gaúcho? Tem ainda até amanhã, até esta quinta-feira, para garantir o desconto máximo de 22,4% no seu IPVA. O BRDE prevê 250 milhões para novos financiamentos na Expo Inter 2024. Aqui em Canoas, na Grande Porto Alegre,
a crise nas finanças está preocupando. O endividamento aumentou de 172% em um ano no orçamento daquela cidade. Uma idosa foi a 8ª pessoa morta pela dengue aqui no Rio Grande do Sul desde janeiro. O anúncio já feito pelo governo federal lá no sábado, que será o dia D de mobilização nacional contra a dengue. Porto Alegre também terá ações nesse sentido. Mas não se iludam que não tem nada a ver com vacinação. São só orientação de como devem se portar os moradores. São as únicas providências que o governo está tomando em todos sentidos. Já em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, já temos mais de 340 controladores semáforos sem fio. Aqui para nós é chamado de sinaleira, em outros estados é chamado farol, ou outros dizem simplesmente o sinal. Mas volto a lembrar vocês que, embora que não tenha vacinação na rede pública, somente um público-alvo que será de 10 a 14, mas por enquanto de 10 a 11, mas se você tem dinheiro e quer vacinar na rede privada, que sai em torno de 300 a 400 reais, também vai ter dificuldades, porque agora a rede privada também está recebendo um estoque muito pequeno, porque eles começaram a produzir insumos para fornecer ao governo federal. Uma comissão no Senado aprovou um projeto que proíbe o uso de banheiros com base na identidade de gênero nas escolas. É um problema que acontece em muitos locais. O presidente Lula, depois de tentar colocar na presidência o Guido Mantega, mas os empreendedores da Vale não aceitaram, porque é uma empresa privada. A União tem uma quantidade ínfima de ações nesta empresa. E agora ele diz assim: a Vale não pode pensar que é dona do Brasil. Depois de várias tentativas e não se renderem, agora ele acha por bem atacar essa empresa. A greve na Argentina faz a Latam, a Gol e outras companhias aéreas cancelarem voos para o país. Claro que lá estão havendo muita dificuldade, que o Javier Milei está tomando atitudes muito fortes, mas com o sacrifício do povo argentino, ele deve vencer esta batalha, porque não esqueçam que ele pegou um governo da esquerda e com uma inflação de 140% ao ano de inflação. Também após, aqui voltando ao nosso Brasil, após uma repercussão negativa, o PL destituirá o assassino de Chico Mendes do comando do partido, isto lá no Pará. Já o Flávio Dino, como ministro do Supremo, ele estreia no plenário do Supremo em ação que decide sobre mandatos de 7 deputados. E não esquecendo que ele tem algumas ações em que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. E como nós sabemos, o presidente Bolsonaro não é nada simpático a ele. Tomara que ele haja com isenção e simplesmente como ministro do Supremo Tribunal Federal, o que é muito difícil. O Papa Francisco saiu de um evento lá no Vaticano e foi direto para o hospital. Quem divulgou isso foi uma agência italiana. O funeral do Navalny, que era aquele opositor principal do Vladimir Putin, que morreu de uma maneira misteriosa numa prisão russa lá no Ártico, será realizado em 1º de março, em Moscou. Quem disse isso é o porta-voz. Eles demoraram muito para entregar esse corpo à família,
Não é fácil ser opositor do Vladimir Putin lá na Rússia. Você que tem algum resíduo, tá aí uma boa notícia. A Receita Federal vai pagar nesta quinta-feira restituições do lote residual do imposto de renda. No futebol, pelo menos as meninas nos dão uma boa notícia. O Brasil goleou o Panamá e garantiu a liderança em grupo na Copa Ouro Feminino. Já naquele caso das baleias, o advogado de Jair Bolsonaro disse ser impossível controlar baleias, sob a suposta importunação cometida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro com o seu jet ski. Os parlamentares devem estar muito contentes e muitos acordos foram alinhavados, porque o governo federal anunciou o pagamento de R$1 bilhão em emendas parlamentares já agora no mês de março. O Supremo Tribunal Federal forma a maioria para a decisão sobre o vínculo de motorista por aplicativo ter repercussão geral. Já o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele diz: bilionários devem pagar sua justa contribuição em impostos. Eles querem condenar as pessoas por serem bilionárias. Também pelo segundo dia consecutivo, operação policial deixa milhares de alunos sem aulas. É lá no Rio de Janeiro. É que a criminalidade cresce e esses críticos condenam a atitude das forças de segurança pública. Já a equipe do Santos, lá de São Paulo, pede a jogadores que não postem fotos com o Robinho, aquele jogador que foi condenado por estupro. Aquela cantora, a Simone Mendes, vendeu a sua mansão lá em Fortaleza, no Ceará, para ladrões russos. Claro que ela não sabia que eles eram criminosos, mas a Polícia Federal cumpriu um mandado nesta mansão e apreendeu, além de dinheiro, celulares e muitos itens. Para encerrar o nosso preâmbulo, congressistas celebram a manutenção da desoneração da folha das empresas e sinalizam manter pressão ao tema. Já o ministro Alexandre de Moraes cita combate à desinformação e defende o fim da terra sem lei nas redes sociais. E agora ele vai ter o apoio de um novo ministro, do Flávio Dino, que tem o mesmo pensamento. Mas vamos lá ao Estúdio 1 e Estúdio 2 interagir com os nossos amigos. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações, o Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem,
compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. É o programa Pauta Livre, 28 graus a temperatura. Embora que nós estejamos falando na rede internacional de computadores, mas o nosso programa é aqui da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e acontecendo jogos da dupla Grenal. O que sempre, embora que nós não concordemos, causa um pequeno transtorno na nossa live. E é por isso que muitos dos nossos espectadores não estão participando conosco. Casal 20, gremistas que não devem estar contentes, é o Henrique da Silva e Silva e também a nossa amiga a Janei, que eu sempre digo que é o casal 20 da nossa emissora. E eles são assíduos no nosso programa. Até como deu um crepe aqui mostrando que sempre a nossa condição técnica é ao vivo, até vamos trocar o microfone, porque deve ter tido algum problema e nós solucionamos na hora. Agora estamos com um outro tipo de fone aqui, porque esse aqui tem um delay. Se a gente não estiver bem preparado, não consegue contornar a situação. Mas agora estamos aí, tranquilo, estamos escutando tranquilo tudo o que está acontecendo. O nosso concerto é na hora, assim que é o nosso programa. Nós temos muitas informações, mas também nós não podemos deixar de cumprimentar os nossos amigos, embora seja pequeno público, mas vamos lá, no Estúdio 1, aqui estamos agora, aqui é Estúdio 1 da nossa emissora, na ordem cronológica de estar curtindo conosco, Janei Lima, aquela participante do Casal 20, ali da Zona Norte de Porto Alegre, esposa do capitão Henrique da Silva Silva, ambos gremistas, e não estão nada contentes. Eles que nos deram aquele boa noite, embora ainda estivesse acontecendo o jogo do Grêmio. Porque agora, claro, que o jogo já encerrou, mas deu continuidade, né? E eles disseram que o Grêmio estava perdendo e agora perdeu realmente por 2-0. E eu havia falado que foi um menosprezo da direção do Inter de deixar pela lógica, pelas condições técnicas, pela lógica, o Grêmio poderia ter ganho, se fosse com o time titular, e levaria também mais um troféu na sua galeria e mais um título, que seria campeão da Supercopa daqui gaúcha, né? Mas isso aí tem sempre um prejuízo, e o prejuízo aconteceu. São Luís de Juí é quem venceu e é o campeão dessa competição. Vai para a galeria lá dele, né? O nosso amigo depois, o expert na área do esporte e co-irmão de divulgação, o Alexandre Marques, direto de Cidreira,
Boa noite, Severo. O São Luís 2, Grêmio 0. O Renato desprezou o jogo e deu nisso. O Inter está vencendo o Asa de Arapiraca por 2-0. É a primeira fase da Copa do Brasil e eu acredito que agora o Inter já encerrou, né? Vai dar continuidade a essa fase que o Grêmio ainda não disputa esta aí. Isso aí, hoje nós só temos 3 espectadores. Não sei que é deles, o meu irmão, o Coronel Severo, embora que ele já estivesse também preocupado, igual a todos nós, que uma irmã nossa, a mais jovem, a Jaqueline, fez uma cirurgia muito melindrosa, mas teve sucesso. Mesmo que ele tenha preocupação, deve participar aqui conosco no programa. Também cirurgia melindrosa quem fez e já está em recuperação é o nosso amigo, o apresentador Faustão. É nosso amigo porque é um ser humano e nós prezamos pela vida. Ele agora fez um transplante de rins e há um tempo atrás ele havia feito um transplante de coração. Mas, então retornamos aqui ao Estúdio 2 para ver um pouco da nossa sinopse. Se vocês forem interceder conosco, nós estamos à disposição. Estamos de olho, tanto no Estúdio 1 quanto no Estúdio 2. Aquele programa, chegamos a fazer uma edição especial, é um vídeo que nós fazemos do que acontece. Por isso que eu digo que vocês orientem as pessoas de que o nosso canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo tem edições diárias, sempre dando notícias do que acontece. E transmitimos a todos vocês. É por isso que é um canal que vai estar crescendo dia a dia, graças a vocês, além de nós fazermos as nossas lives, que são muito atrativas pelo que nós entendemos. Aquele programa, o Sem Censura, da Cissa Guimarães, na TV Brasil, a sua estreia foi lá na segunda-feira, no dia 26. Teve a menor audiência do que em versão anteriores, de quando ele veio a substituir esse horário. 1,1% de audiência. Isso aí é uma insignificância. E sabe o que passava antes nesse horário na TV Brasil? O Mundo Animal. Era documentários. Isso que, além dela, foi contratado também nesse pacotão aí o seu maquiador. 16 mil mensais. Mas parece que nada surte efeito. Mas convidados delas, parece um puxadinho da Rede Globo ou da esquerda. Vejam só os convidados. Cláudia Raia, aquela que mais se aproveita da Lei Rouanet, captou milhões de reais para o seu show. Miguel Falabella, também ex-CNN, Luciana Barreto, Xande dos Pilares, e daí para fora. Você não vai ver ninguém que seja considerado de direita que seja convidado para esse programa. E outra aí é da TV Brasil, é do governo federal. Não deveria ter ideologia política, mas tem. Também a TV Brasil contratou um humorista e influenciador que é o Muca, esse por 18 mil reais. Mas ele é amigo e admirado e apadrinhado pela Janja, que também apita muito nesse atual governo. É a primeira dama, essa quase que manda igual ao presidente. É nova gestão, nova maneira de governar. O governo Lula também, ele ameaçou políticos do Congresso, que assinaram o pedido de impeachment dele, por causa daquelas suas falas condenando Israel naquele seu direito de defesa, combatendo o grupo terrorista Hamas. E ele disse que não falou a palavra holocausto, mas ele falou algo que se assemelhasse a isso. E realmente os judeus têm ojeriza a esta palavra, porque é uma história negra do seu passado. Muitos deles, milhões,
não se morreram muitos e muitos judeus. Mas essa ameaça do Lula, ele diz que aqueles que forem da situação poderão perder cargos. E os da oposição, ele terá outra maneira de perseguir. Ele fez ameaça. Basta dizer que ele ameaçou quando ele foi preso o juiz Sérgio Moro na época, e vejam as consequências que o Moro está sofrendo. Está sujeito a ser cassado e o seu julgamento será lá no dia do bobo, 1º de abril, lá no Paraná. E ele não tem um substituto já estipulado. Isso quer dizer que quando houverem as eleições para vereadores e prefeito no Paraná, se ele for cassado, que ele deve ser, segundo a gente nota, aí haverá também eleição para senador, e só então será eleito um candidato, caso haja a cassação do Sérgio Moro, agora senador. O IP Saúde é um serviço de previdência aqui dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul, mas pela gestão de Eduardo Leite está de mal a pior. Entidades hospitalares já disseram que não estão mais atendendo pelo IP Saúde. Muitos médicos já ficaram sem atender também por esse convênio. E por causa dessas atitudes tomadas, basta dizer que o ineditismo do Leite de cobrar por dependentes associados, quer dizer, isso ainda não havia acontecido. E como o funcionalismo público, principalmente do executivo, ganhou 0 de reajuste, houve perdas em seus salários. Mas o IP Saúde também perdeu, segundo o estudo, 30 mil usuários após esta reforma feita pelo governador. A nova estratégia do IP Saúde, ele tomou, é repassar valores a hospitais. E estes repassariam o pagamento aos médicos que lá atendem. Mas os médicos já disseram que eles serão os últimos a receberem. O hospital, ao adquirir insumos, restará poucos valores para pagar os médicos que lá atendem, e com certeza vai atrasar também os seus salários ou os valores que eles terão direito. Já falando da nossa política, o ministro Silvio Almeida, ele é dos direitos humanos, ele está invertendo valores. Ele mandou a AGU, investigar quem falar ou denunciar sobre a ilha de Marajó. É aquele em que foi noticiário nos últimos tempos aí, de crianças que são exploradas, assediadas e usadas lá na ilha de Marajó, no Pará. Mas ele alegou que essas pessoas são oportunistas. Vejam só, o fato está acontecendo e eles querem condenar quem está divulgando esses fatos para a imprensa nacional e internacional. Basta que aquele repórter investigativo, o Roberto Cabrini, a polícia tentou barrar que ele fosse fazer reportagens, mas ele usou o direito da imprensa e disse que daria continuidade e fará o seu trabalho. Eles estão tentando impedir de todo jeito que fatos verídicos não sejam divulgados. Devem ter gente grande envolvida nisto aí. Inclusive tem exportação de menores, uma vez que lá faz divisa com outros países, é no norte do nosso país, lá com Suriname e outros ali, e a Guiana. Então é um estado que está com um problema muito grave. Dos manifestos de domingo que aconteceram lá, o Brutamontes, denúncias existem que Brutamontes, da torcida organizada do Corinthians, se identificando como tal, eles entravam nas estações do ZURB, do metrô lá, e
ameaçavam as pessoas para que não viessem ao ato do Bolsonaro. Como vocês sabem, o Corinthians é dito que eles são a favor do presidente Lula, que o Lula já deu muitas benesses àquele país, aquele time, e inclusive veste camisa do Corinthians sempre que a oportunidade acontece. É violência que acontece para esvaziar o ato, mas não aconteceu o esvaziamento esperado por eles. Vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Manequinhas entrou. Boa noite a todos os amigos do Pauta Livre. Hoje estamos com um público muito pequeno, mas é seleto como sempre, Manequinhas. E assim, Eduardo Leite, governador complicado com suas ideias. Não, ele está avisando, ele de complicado não tem nada. Quem entende de política sabe. Ele está segurando os cofres, basta dizer que o Rio Grande do Sul teve inclusive superávit em suas finanças, diferente do Brasil, que teve um déficit, né, de valores. Mas ele está preparando para abrir as torneiras lá do 2026, quando ele vai consagrar o seu sonho de muito tempo, que é ser primeiro candidato à presidência da República. E ele é o candidato já considerado realmente pelo PSDB, pelos tucanos. Ele está só esperando a hora certa. Basta dizer que agora esses valores desses novos policiais que ele está contratando, e ele diz que será uma despesa até 2026, de muitos milhões que nós temos escrito, e posteriormente eu vou dizer. Ele está preparando, não tem nada de complicado. Ele é realmente um expert na área da política. Ele é uma águia. Basta dizer que ele consegue influenciar pessoas que são, inclusive, da oposição a ele. É o caso dos petistas, que votaram para ele, embora que não gostaram dele, para que ele fosse eleito governador, porque não gostavam do Onyx, porque o Onyx Lorenzoni representaria aqui no nosso Rio Grande o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele conseguiu ser eleito graças à terceira força, que era o PT, embora que ele não diga não reconhecer isso, porque ele ficaria atrelado ao PT, e que não é uma boa impressão, principalmente nos dias de hoje, com o presidente Lula lá no governo federal, que realmente não está fazendo uma boa gestão. Basta dizer o déficit público que nós temos aí, pegando valores com um superávit imenso. O Manequinha diz que é uma boa explicação, mas é que nós tentamos pelo menos nos manter informados na área política. E a política é aquilo que você vê e acha que está acontecendo, e realmente nos bastidores não é nada disso. Se combatem ali no púlpito, mas depois se abraçam e fazem festas junto. É interesse. É o caso do Centrão, que ele é o fiel da balança, mas o Centrão não tem ideologia política. Eles têm interesse político. Assim é a nossa política, inclusive no Congresso Nacional. Chegou ele aí, o Zé Sanguiné colorado, contente que é, depois da vitória do Inter, passando para outra fase da Copa do Brasil, depois da derrota do Grêmio, que quer queira, quer não queira, o gremista torce contra uma derrota do Inter e o Inter torce contra uma derrota do gremista, embora que nenhum reconheça isso, mas é a realidade. O Zé Sanguiné chegou nos dando a notícia. Nós já sabemos agora do score, Zé Sanguiné. Não sei se tu estás em Rondinha, que é aquele paraíso, ou estar de retorno ao teu lar número 1, que é a zona norte de Porto Alegre. Boa noite, meus amigos. Estou assistindo Asa de Arapiraca 0, Inter 2, mas São Luís 2, Grêmio 0, já terminado. É isso aí, ô Zé Sanguiné. E também já deu aquele aviso tradicional que eu recomendo vocês também. Um clique no sininho e aquele positivo. Mas ainda não seguem as nossas regras, certo? Que o Manequinha faz.
que depois, na nossa plataforma de YouTube, independente da nossa live, vocês devem tecer um comentário, dizer qualquer coisa da sua opinião do que nós fazemos. Ainda mais agora com a nossa nova estratégia, que a todos os dias nós temos uma edição, as notícias que acontecem no dia a dia, tudo isso. Então, isso enriquece e muito o nosso canal. Claro que outros que têm um canal remunerado, ou são influencer, ou youtuber, que não é o nosso caso, eles têm outros interesses. O nosso interesse só é que o nosso canal esteja sempre ativado, que vocês tenham sempre interesse e sempre, todo dia tenha algo a assistir. E é isso que nós estamos fazendo. Mas vocês também têm que ter esse conhecimento, esse discernimento que a internet exige. O nosso pessoal, eu sempre digo, até quando o Manequinha bota alguma explicação ali no programa, ou ali na nossa plataforma, eu digo que o nosso público ainda não é bem adaptado à metodologia do que nós estamos fazendo. O Sanguinério nos respondeu, e ele disse assim, ó, estou em Porto Alegre, 20 graus a temperatura, aqui 24 graus, Sanguinério. Eu estou nessa tranquilidade, porque eu tenho o privilégio de estar no estúdio da nossa emissora da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e um estúdio climatizado. Por isso que até quando eu faço o convite para alguma transmissão, agora não temos feito, mas para alguma transmissão aqui, pode vir em pleno inverno com roupas de verão, ou pode vir em pleno verão com roupas de inverno. É a possibilidade que o nosso estúdio dá, graças ao que nós empreendemos. Às vezes as pessoas nos cumprimentam, parabéns à equipe da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Mas são pessoas que não têm muito conhecimento de causa. Não sabem que a equipe somos eu técnico, eu produtor, eu redator, eu tudo. Mas é com grande interesse, sem vaidade pessoal. Claro que eu fico contente por estar aqui e por ter vocês nos assistindo. Mas vou dar uma ida ali no Estúdio 2, são 21 horas e 52 minutos. O Alexandre Marques disse assim, já está definido o próximo adversário do Inter na Copa do Brasil. É o Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, que venceu ao Ituano, ao Itabuna, me desculpe, até errei ali, embora que o Alexandre atenda ao que nós dizemos, colocando sempre em letras maiúsculas ou garrafais. Então até vou repetir a edição do Alexandre Marques, que ele fala conosco, direto de Cidreira, porque a temporada de verão ainda não terminou para ele. Ainda está lá no litoral, naquela boa vida. O Alexandre Marques diz assim, ó, já está definido o próximo adversário do Inter na Copa do Brasil. É o Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, que venceu o Itabuna por 8-0. O Zé Sanguinetti disse, ó, parabéns, Gravataí, pelo primeiro lugar do meu ex-colega de trabalho, o prefeito Zafalon. Aqui é o Pantera Negra que eles dizem, realmente, essa escola de samba, e é aqui da Morada do Vale ainda, onde é os nossos estúdios. E realmente o prefeito Zafalon, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outra oportunidade, até lá num campeonato de damas que aconteceu, e ele realmente é uma pessoa que está fazendo um excelente trabalho aqui em Gravataí. O público tem elogiado ele muito, principalmente aqueles que recebem o trabalho da prefeitura. Parabéns pela tua amizade, porque eu digo sempre, quem tem boas amizades é dessa forma. Por isso que eu digo, nós temos que sempre enaltecer os nossos amigos. Os manequins dizem assim, ó, Severo, tem algum aumento de Covid no Brasil? Claro que tem. Tem aumento de Covid, é pouco divulgado porque é um novo governo. O que acontece? E no início, até a gente dizia que ele que não era tão letal. Mas agora, além de uma facilidade bem mais grande de contaminação, bem maior, mais grande não, também não vamos falar errado,
bem maior do que em outra oportunidade, e agora tem letalidade também. Já faleceram muitas pessoas no Brasil, mas é que a imprensa sonega, porque bem diferente de outras épocas, a imprensa chegava a superfaturar a desgraça, ou seria os óbitos. Mas agora, novo governo, nova nomenclatura, basta dizer que até as estratégias do governo, até para manipular a inflação e tudo, estão trocando os números, mudando estratégia, tudo em prol do governo federal. Claro que está havendo, sim, e estão havendo mortes também. Números nós não trazemos porque isso sempre causa, às vezes, um espanto e até poderá ter um alarde. E sempre que a gente fala nisso, basta dizer que até o YouTube, ali a plataforma do YouTube, dá um alerta de que nós não deveremos comentar sobre isso, porque eles dizem que causam um alarde na população e muitas vezes de uma maneira infundada. Mas está havendo, a galopante quantidade de mortes está acontecendo por causa da dengue. Basta dizer que o Distrito Federal era onde tinha o maior índice e agora Minas Gerais pegou esse pódio indesejável. Então é um transtorno maior. E o que nós lamentamos neste momento é que vacinação, a vacina Kedenga, lá de um laboratório japonês, está à disposição e o governo federal não adquire. Claro que com a gastança que tem, falta dinheiro com certeza. Zé Sanguiné, colorado, que é como nós, né? Eu também sou colorado, Manequinha também é colorado, Alexandre Marques também colorado, o meu irmão Coronel Severo, embora que não tenha entrado hoje, também colorado, avisando, terminou o jogo, Inter 2, Asa de Arapiraca 0. Deu a lógica, embora que fosse lá e o Inter bastava um empate, mas venceu como era esperado, porque no contexto técnico era considerado um time grande contra um time pequeno. Deu a lógica. O Grêmio, se tivesse ido nessa Supercopa Gaúcha, ou Recopa Gaúcha, com o time principal, também seria o favorito. Foi com o time reserva, menosprezou, foi derrotado em 2-0 e menos um troféu e menos um título na sua galeria, como eu já havia falado anteriormente, principalmente aos nossos amigos que são gremistas, mas com certeza amicíssimos, que é o casal 20, o Henrique e a Janei. Agora dou uma passada, 21 horas e 57 minutos. Dou uma retornada aqui no nosso Estúdio 2 para ler mais alguma coisa da nossa sinopse. Mas caso vocês venham a interceder conosco, ainda temos tempo. Faltam 2 minutos. Lá uma turminha da USP, quanto aquela convocação e o manifesto que houve ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma turminha da USP, mas é uma daquelas que comemorou e dançou quando o Lula foi eleito. E eles fizeram uma lista e um estudo, dizem eles, uma pesquisa, e divulgaram que o público daquele encontro teria sido 180 mil, bem diferente dos 750 mil divulgados por aqueles que estiveram presentes no local, que foi as forças de segurança. Lá na Argentina, o Javier Milei, que está se desdobrando muito para colocar novamente nos trilhos a Argentina, uma vez que ele pegou, primeiro, de um regime de esquerda, e segundo, uma inflação de 140% ao ano. E ele pegou da esquerda, e ele é chamado de ultradireita. Sempre que eles falam de alguém de direita, nunca é direita, ele é ultradireita, sempre eles falam em excesso. Mas o que ele fez, bem diferente daqui do Brasil, é o uso da linguagem inclusiva, aquela do todes. Lá na Argentina, órgãos oficiais não podem usar essa expressão de maneira alguma. Ele quer purificar a língua nacional,
que é da Argentina, que é o Espanhol. Lá no domingo, aquele encontro que teve de protesto, o pastor Silas Malafaia criticou órgãos do alto escalão do governo e inclusive órgão do nosso judiciário. Mas governadores que estavam lá, tipo o Caiado, o de Santa Catarina, o Zema lá de Minas Gerais, foram saindo de fininho. E, por incrível que pareça, nesse momento, o Silas Malafaia, notando aquele movimento no palanque, ele disse: traidores, covardes e X9. Pelo ato acontecido aqui no domingo, uma TV de Israel disse: o Brasil continua conosco, mesmo com aquelas palavras ou aquela dedução do presidente Lula. E para terminar, aquele repórter português, o Sérgio Tavares, ele foi barrado no aeroporto por 4 horas, compareceu ao palanque, falou e cresceu ainda mais, embora que ele seja um repórter independente, de muito conceito no mundo todo, ele é português, e ele é freelance, e elogiou os atos do Brasil. E com isso, tudo que é bom tem início, meio e fim. E eu depois vou editar lá na plataforma. Sexta-feira nós não teremos o nosso programa Pauta Livre como tradicional. Eu vou aproveitar um descanso. A minha filha me convidou e vou chegar até Torres, aonde ficarei sexta, sábado e domingo, aproveitando um pouco. Já que não temos substituto, temos que suspender o programa. Mas posteriormente faremos uma edição para colocar na plataforma para aqueles que não assistem o programa saberem também que são nossos espectadores e têm a mesma consideração. Então o nosso muito obrigado, uma boa noite, e vai demorar um pouco para que nós tenhamos a outra, que será só lá na segunda-feira, a nossa próxima live. Mas fique com Deus, programa Pauta Livre, além dessa edição, não esqueça, nós teremos edições todos os dias na nossa plataforma de YouTube, por isso que eu peço que você nos acompanhe também lá, além da nossa live. Boa noite, é o Pauta Livre que se despede.